Bora fofocar? Bora! Bora fofocar, gente. Vamos começar falando, na verdade, de um assunto bem assustador, né? Porque a mãe de um cantor muito famoso, como eu disse pra vocês logo no início do programa, ela estava sendo perseguida e chegou ao ponto do perseguidor, gente, tocar a campainha da moça ali da casa dela. Nossa. E ela ignorar. E depois de um tempo, né, foi ali pra rua, fazer suas atividades. Ele e se tava lá. deparou com ele na frente da casa dela. Nossa. E ela se assustou bastante, é claro. Estou falando, gente, da mãe do cantor Eduardo Costa. Olha. Pois é, gente, foi com ela que está... É com ela, aliás, que está acontecendo essa situação. Com a Maria Raimunda da Costa. Quem revelou tudo isso, né, foi a irmã do Eduardo Costa, através das redes sociais, que se chama Sara. Ela é influencer digital e ela contou que esta semana, né, que há um tempo está acontecendo uma situação com a mãe, né, do Eduardo Costa e a mãe dela também, A dona Raimunda. a dona Raimunda, uma situação bem bizarra e assustadora. Ela disse que é muito comum aparecerem mulheres, né, falando que são filhas do Eduardo Costa, ou, né, com histórias de que teve alguma relação com ele, que tem um filho dele, que a família está até, de certa forma, acostumado com esse tipo de situação envolvendo o Eduardo Costa. Só que, às vezes, a situação passa do limite. Ela disse que tudo começou quando este homem começou ali através das redes sociais, mandar algumas mensagens, um cunho um pouco assustador, falando que ele era o pai do Eduardo Costa. Meu Essa era a acusação que ele estava fazendo. Falando pra mãe dele, eu que sou o pai. Isso. do E seu ela nem filho. conhece ele. E a família, é claro, ignorou. Não, nem conhece. Tanto que Ai, o gente. rapaz chegou a falar Cada um, que hein? conheceu a mãe do Eduardo Costa em uma cidade devida. Só que assim, ela só foi pra essa cidade quando já tinha o Eduardo Costa. Gente, Então não olha que teria nem doideira. ter como isso ter acontecido, porque ela já tinha o Eduardo Costa Sim, é. na época que ela foi visitar essa cidade que esse rapaz Menciona. acusou, né? Mencionou de que teria tido relação com ela e que Eduardo Costa seria fruto dessa relação. Só que como é uma acusação tão absurda, a Sim. família acabou levando como piada. Sim, Ah, é. que doido. Imagina, Você acha né? isso aqui que tá acontecendo? Aí, gente, ele começou a mandar cartas para o Olha, endereço da mãe do obsessivo. Eduardo Costa. Começou... Ou seja, sabia o endereço. É isso. Como é que Começou a descobriu ficar o endereço? perto. É, isso que eu fico besta. Porque às vezes Será, a pessoa né? divulga que tá em casa e marca a localização. Verdade. Né? Tem doutor. muitas coisas dessas, assim, que é perigoso. É. Né? Tem muita gente que, por exemplo, quando vai no hospital, eu já vi isso acontecendo, vai tirar foto de que tá no hospital, por Sim. exemplo, tomando soro, e sem querer, aparece toda a documentação da pessoa, porque ela Mas tá também, com aquela... gente, você tá tirando o som. Ah, mas tem muita gente que faz isso, menino. Muita gente que faz isso. E E principalmente faz famoso. um retrato, né? Tem muito do- famoso que faz isso. da- muito da famoso. Ah, agulha. estou aqui no hospital tomando sol. Ai, Aí que vai tirar foto. Reze por mim, sabe? Vai fazer alguma coisa assim. Aí coloca lá, tá? Como você vai no hospital, você tem aquela numeração. É, a Aí pulseirinha, normalmente né? tem seu nome. Verdade. A sua A identificação toda, né? seu CPF, às vezes tá ali. O RG. Então assim, Verdade, tem que tomar cuidado com essas coisas. De qualquer forma, o que aconteceu é que esse homem tinha o endereço da mãe do Eduardo Costa. E mandou começou cartas. a deixar carta. Só que não é que ele mandava carta através do correio. Ele ia até a casa dela e depositava a carta aonde se deita. caixinha. Na caixa. Na do- caixa Olha dela. que abismo. Doido. E aí isso começou a assustar. Por conta disso, eles decidiram ir até a delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Parou por aí? Não. Aonde é isso, Heitor? Aí Desculpa, veio o é São episódio pior. Paulo, Brota. Eu vou pegar direitinho o endereço. aqui. Isso foi, Endereço não, acho a que é região, Minas, né? não é Minas? Eu acho que ele mora em Minas, né? Goiás. Eu vou checar pra não falar. Isso Não, 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 mas tudo bem, é. desculpa. Isso foi depois do casamento do Eduardo Costa? Acho que é ou por foi? agora, É né? por agora mesmo, Leão. É, porque ela ficou bem exposta durante o casamento. Essa situação né? foi, essa situação que eu falei dele na casa dela foi nessa última terça-feira. Olá. Dessa Anteontem. semana. Isso, mas Anteontem. conhecida como Anteontem. anteontem. Terzonte. Foi, Terzonte. Trezote. E aí, gente, eu vou até ler o que diz a irmã do Eduardo Costa. Carta, tem o que dizer a Não, ó. carta? A minha mãe já tem alguns anos que o senhor liga pra ela. Alguns Ou seja, anos. tem um bom tempo. Entre em contato com ela pra falar algumas coisas, que é pai do Eduardo. E a grande verdade é que a gente não deu importância por acontecer muito. Diversas vezes aparecem mulheres falando que eram mãe dos filhos do Eduardo. Foram até em programas de televisão. A gente achou que era só mais um caso e não demos a importância que deveria ter dado desde o início, diz a irmã
do Eduardo Costa. Um tempo atrás, o homem colocou uma carta no correio da minha mãe, escrita à mão. Por conta disso, fizemos um boletim de ocorrência. Enfim, ele deu umas sumidas, mas antes de ontem, minha mãe estava em casa e ouviu a campainha tocar algumas vezes. E não viu ninguém pela câmera. E quando saiu para resolver algumas coisas a pé, deu de cara com esse senhor na porta da sua casa, com tom de ameaça, falando um monte de besteira. Ela me ligou e chamamos a polícia, mas ele fugiu. Ele ainda saiu correndo. Mas agora, de qualquer forma, a polícia já foi informada, né? Claro. Do que está acontecendo. E agora estão pensando em mudá-la de casa. Oh. Ela está com seguranças dentro de casa também. Nossa. E a vizinhança também está ajudando. Que a irmã até agradeceu, ó. Eu agradeço a vizinhança que até cuidou da minha mãe enquanto passamos por isso. Minha mãe é muito querida e muito amada onde ela mora. Temos muito que agradecer pelos vizinhos ajudarem nessa situação toda. Mas surreal, né, gente? Quer dizer que ela até vê o homem na calçada, ela não sabia a cara dele, isso. né? Mas aí ele falou coisas pra ela que Ele ela se entendeu. identificou, É. né? Ele se identificou porque ele começou a ofendê-la, Claro. ameaçar, enfim, fazer ataques contra, né, a mãe do Eduardo Costa. É muito assustador esse tipo Nossa de Senhora. situação e de fato tem que ser levado a sério, né? Porque muitas Perigoso, vezes né? tem essa abordagem de não. Não, isso é nada. Imagina, isso Isso não é nada, não tem coragem. nada, é. Só fala nas redes Não, sociais. é. verdade. Não, tem gente que tem mesmo. Tem gente que. Ele Deve foi ser um lá. bom do Ele foi maluco, lá. né? Ele foi lá. Ele foi lá. Então, existe esse receio muito grande com a segurança dela nesse momento. Que eles consigam, né, prender esse cara, porque, gente, isso tem que ser Chega resolvido. essa hora, a né? gente sempre lembra do caso da Ana Hickman, né? É verdade. Ai, é verdade. Fique alerta, né? Porque É verdade. Né? Não, e tantos outros, né? O do John Lennon, né? Que era Isso, fã, o fã lembra? foi lá e matou. Aquela outra moça também, que lógico que eu me esqueci o nome, mas era uma latina, também uma cantora latina. Também. Ah, eu sei de quem você está Lembra falando. dessa história também? Ai, Teve uma apresentadora do SBT também, de uma regional, não SBT São Paulo, mas que passou por isso também na isso. emissora. É verdade. Que a polícia foi atrás realmente. o moço que ameaçou a Paola Oliveira e o... Né? É verdade, quando- dentro, né, do condomínio. É verdade. Quando eu estava lá blogueira. fazendo programa com a Lívia no SBT, chegou um cara na portaria que disse que era marido da Lívia, que iria entrar. Só que a Lívia é muito esperta, né? A Lívia falou, segura Qual aí, deles? né? Qual deles? Ela é muito esperta, ela pensou, eu não tenho marido. Eu acho que não, Não, é. ela falou, não, ela até tem, ela falou, mas ela sabia que o marido dela estava viajando, Que não era ele. que não era ele, não podia ser ele. Ela tinha acabado de falar no telefone com o marido há uns 10 minutos antes. doideira. Então ela falou, segura esse cara aí que eu vou. Aí Belo depois Horizonte. acabou o programa, ela foi lá. o cara- Ela foi? É, ela foi lá e falou... Tô falando, por isso que quando eu pergunto qual deles, que é uma resposta típica da Lívia, né? Fazer graça e tal. Ela foi lá. Ela foi lá. Ah, uma vez aqui, o Heitor lembra quando a Camilinha trabalhava aqui ainda no Merchan, não essa Camila de agora, a Camila que cuidava do Merchan, a Camila Duarte. Ah, tá. Aí tinha uma mulher que ficava mandando recado pra mim, e aí ela punha uma foto e falava uns absurdos pra mim, aí a Camila até viu pra mim, lembra que era uma mentira, que ela não era a mesma foto? Era uma fake, né? Resumindo a história, ela falou que ela ia lá no teatro me dar uma facada. Deus me livre. Só que quando eu eu- saía sempre, eu saio sempre do teatro pra fazer retrato com todo mundo. É. Aí o produtor ficou assim, ele tremia, parecia vara verde, assim. E eu assim, todo mundo que via com a mão ficava, olha a faca! Fiquei com medo. Claro. Falou que eu me esfaqueei. A primeira vez que eu trabalhei aqui na Gazeta, eu ia para a produção, todo dia tinha um recado lá. Uma senhora ligou, disse que é sua mãe, que queria te ver pessoalmente. Oh, meu Deus. Aí eu falei, mas não pode ser minha mãe. Aí um dia eu atendi, aí ela jurava que ela era minha mãe, que eu era adotado. Aí eu falei, não, Leão. querida, eu sei que eu não sou adotado, isso aqui, né? E tal. E aí ela insistiu durante muito tempo. Ah, Pois é, né? Depois sumiu. Tem que tomar Mas, cuidado, enfim, né? que a mãe do Eduardo Costa fique bem e consigam, né, realmente a polícia de Minas, porque de fato ali, né, em BH, Minas, né? em BH, encontre e tenha consequências, né, gente? Porque não é a vida não é um oba-oba, você faz e tá tudo certo. Ameaça e tudo bem, né? É, ameaça e tudo bem, não Que é ele assim que responda funciona. por isso, né? Exato. Bom, falando em mãe, vamos falar de um momento, muito lindo de mãe.
Na verdade, lógico, a história começa um pouco triste, porque estamos falando da Marília Mendonça, que infelizmente, né, nós perdemos, né? Uma tragédia. Uma tragédia, uma moça tão nova. E ela deixou esse pico rucho, que está sendo cuidado tanto pela mãe dela quanto pelo pai, né? A dona Ruth Moreira, né? Ela tá Murilo Ruff. cuidando dele e o pai é o Murilo Ruff, né, Lion? E aí teve o quê? Essa semana, domingo agora, é o quê? Dia das Mães. Então teve apresentação na escolinha de Dia das Mães. E ele fez uma homenagem tão linda pra avó. Ele colocou um coraçãozinho assim na camisetinha e com o nome dela, Ruth. E nós temos o videozinho da apresentação dele. Que graça. Então já preparem seus lenços, porque realmente muito é de se bonitinho. emocionar. Roda, faz favor. Hoje eles fazem cada coisa na escolinha, né? Não, Tão esse lindo. coração quase maior que Esse ele é a coisa mais coração. fofa do mundo. Coisa mais fofa. É só a carinha dele já comove a Um gente. encanto. Ó. Ela ainda Oh, meu comentou Deus. que ele dorme com ela e que ele fica falando, vó, fica com o Léo, fica aqui com o Léo. Ele fala assim, que ele ainda não compreende muito, ele é muito pequenininho, Muito né? pequenininho. Então, Ele tá, acho que naquela fase que ele começa a compreender. Isso, Bem ainda no não começo tem. de compreender as coisas. É verdade, Heitor, mas ainda não sabe essa coisa da morte, né? Segundo ela, né? Isso. Ele ainda não entende, assim, né? E que bom que ele tem a Claramente. dona Ruth, né? Porque Nossa. Nossa. E o pai também, né? Que diz que o pai é o muito pai é amoroso, muito presente, né, Laio? o Murilo. É verdade. E ela, é que verdade. bom que ela tá realmente, né? Assim, se é que dá para usar essa palavra, ocupando ali, né? Esse espaço que talvez, né? Enfim, de E vó e de quantos mãe. no né? Brasil não são criados pelas avós, né? Quantos que a gente Ô! Eu sou vó, mãe Ai, e tia, por ai, que falta de menino uma, bom, tenho ai. três, tenho É, três. E aí no Dia das Mães você dá presente pras três? Tem que ser pras três. Ai, que Pras bonitinho, três? isso mesmo. Ah, Heitor, vamos pedir Isso aumento pra mesmo. você? Ah, por favor. Tá no momento bom pra isso. Tem que Você ser não pras quer? três. Eu quero muito. Porque tem que ser pras três, viu, tia? Pras três? Pras Tem que três. ser. Tem que ser, tá lógico. certo. Claro. Eu acho isso muito interessante, porque as escolas finalmente entenderam. É verdade. Né, eu acho É Dia da Família agora, não é mais Dia das Mães, Dia dos famílias Pais. são diferentes. Gente, é Dia da As Família. escolas entenderam que não é só, né, a mãe em si. Eu lembro que, enfim, falando rapidamente, quando eu ainda estava na escola, eu sei que não tem tanto tempo, Mas mas tem. já, é. Sim. Lá ali pelos anos 2000, digamos, era algo muito... E eu estudei numa escola católica ao começo ali, né, na minha parte mais infância. Então era algo muito visto como estranho, de certa forma, quando ia só minha mãe ou minha avó, por exemplo, numa apresentação. Ficava uma coisa meio... Tinha um olhar Sei, meio esquisito para entendi. aquilo. E, enfim, coisa que a gente só vai perceber depois de muito tempo. É. Mas que hoje a gente vê que não existe ainda bem mais esse olhar, né? É, muito bom abriram perceber as cabeças, graças isso, a Deus. que esse acolhimento mudou. Verdade. Por parte de todos, né? Pela escola, pela família. Enfim, a educação de uma forma geral, eu acho que tem um olhar muito mais cuidadoso com as famílias de uma forma geral, né? Não, e bonitinho que ela também pode, né, fazer isso, esse agrado, esse carinho pra ele, porque segundo ela também, a Marília Mendonça estava muito focada no trabalho. Segundo ela mesma falou aqui na reportagem, vamos dar aqui o crédito que é bonitinho, lá do Notícias da TV, ela disse aqui que ela estava muito focada e estava até ela perdida nela mesmo, nessa coisa de trabalho, de ser mãe, que ela também estava, lógico, A tentando, dona né? Ruth já estava Sobrecarregada, sendo... né? É, exato. Mas Dona Ruth já estava ali, né? Presente. Por causa desse sobrecarrego dela.
Já estava mais presente. É aquela mesmo. rede de apoio que se chama hoje, né? Isso, esse nome, né, Laila? E olha, essa coisa da infância é muito importante, porque eu que fui amigo dela, vou te dizer, Hebe Camargo foi, como ela mesmo dizia sempre, né, foi muito pobrinha, muito pobrinha, ela fala que né? gracinha. Ela sempre falava assim, foi muito pobrinha e eu queria as coisas não tinha e tal. E ela sempre teve um sonho de ter um carrão, de ter uma Mercedes, né? Vou falar a marca aqui porque faz parte da história. E ela conseguiu, com muito sacrifício, depois de muito trabalho, ter a sua primeira Mercedes. Diz que ela comprou, veio com o Banco Vermelho, e o Marcelo conta que ele adorou o Banco Vermelho, mas que ela não gostou. E que aí ela foi e trocou para o Banco Preto. Ah, é? Aquela queria o Banco Preto. E aí a Hebe tinha essa coisa. Como ela sofreu muito para ter as coisas, quando ela tinha vários, né? E em várias coisas, em brincos, em colares e tudo, né? Sapatos e carros também, era uma paixão dela. Então ela teve essa primeira Mercedes tal, de Banco Preto, depois ela teve mais uma, e depois ela teve mais uma, e depois ela teve mais Coleção, Olha né? lá, Foram olha ali, 5. os 4, 5 que tá 5. aparecendo. E ela... Não tá com visita, é tudo dela. Sabe Não assim? é vizinho, Não é festa na tudo casa. dela. Tudo E ela dela. saía mais Não é ou menos... concessionária, né? E ela saía mais ou menos cada dia com para movimentar todos e tal. certo. Claro que de repente ela achava que ficar lá combina mais com a minha roupa, então ela ia com outra e tal. Ai, que né? bonitinha. Mas era assim, entende? Ela tinha essas coisas, né? E hoje estão guardadas essas Mercedes. E o Marcelo disse que até para manter é muito caro, né? Então O ele IPVA, disse que, né? Imagina o IPVA desses carros. então ele cada colocou à né? venda. Mas ele falou assim, estão à porque venda? eu nunca fui de carro. Ele não é mesmo. Quem conhece o Marcelo é a pessoa mais simples do mundo. Ele não liga para... Talvez até porque a mãe ligasse muito. Ele não é liga. desprendido Ele é disso, desprendido de tudo isso. Sempre foi. E então ele falou assim, para mim não faz nada. Então ele colocou à venda. Mas ele falou que ele quer uma pessoa que ame carros. Ele não quer simplesmente Vender. Ele quer entregar para alguém. Uma pessoa que ame carros como ela amava. Como um colecionador. Entendeu? né? Isso. Claro que estão à Gosta, venda, legal. mas ele não quer vender carinha para qualquer dele. um, não quer vender para uma concessionária, por exemplo. Sim. Ele quer Legal vender esse- para alguém que ame carros. Né? Cuidado. Tá tendo essa preocupação, né? Esse carinho de vender. E acho que tá avaliado quase $1 milhão, né, Laila? Isso, Todas é elas, verdade. Pelo Cada que eu um andei deles lendo. caro. Mas quem que leva todas ou não? Então, de repente, não. Estão à venda. Estão à venda, estão à venda. Mas Mas aberto a negócio, né? Eu acho que é mais nesse sentido de... Exato. Ele mora no interior. Eu ia perguntar, ele ainda tá lá, né? Tá lá, felicíssimo. Tive com ele esses dias. Tá muito feliz. A cidade inteira. A melhor coisa que ele fez foi Ele é se amado mudar. na cidade, uma cidade pequena, né? Ele é um cara muito bacana, né, Laila? Sim. Muito Eu conheço bacanudo, bom, né? desde que ele nasceu. Eu não né? o conheço, mas imagino Mas que ele ele seja. ele é tem um encantador. É um Agora eu querido. peguei a sua fofoca sem querer, porque eu tava lendo a fofoca errada hoje, né? Assim, que a pessoa tá errada. Aí, eu vi que até esqueci o que eu ia falar. Ah, não. Daqui a pouco você lembra. Que era $1 milhão. Ah lá, viu? E que, né, que da venda. Isso. Ah. O que mais que era? Que eu achei um fato Coça curioso. um umbigo, mulher. Que Pensa num fofoqueiro. que era um fato curioso. Diz que pensar em fofoqueiro ajuda. Não sei o que Eu você vou, viu eu vou, aqui. eu vou abrir aqui também. Achei tão curioso que eu não tô lembrando. Olha lá, ele fala, não foi de um dia para outro que ela conseguiu ter. Demorou um pouco. A primeira que ela comprou tinha banco de... Eram todas blindadas. Todas Meu blindadas. Deus, mulher, que Sabia. susto! Todas blindadas. Sabia. Por que que eu achei Claro. curioso? Porque na Você época... acha que Hebe Camargo ia andar sem Então, carro mas blindado? na época lá... Mas é que acontece, tia, hoje muita gente tem. Na época, só as pessoas Então, isso que eu tô falando. E era muito pesado, porque hoje em dia, pelo que eu sei que eu leio, Material? o material hoje em dia é até mais Eu levinho. tenho um amigo que tem mas carro era um- blindado, porque ele é rico, entendeu? Não, tem gente que não, e tem gente que tem alguma coisa com segurança É verdade. e que Ah, blinda e a hoje casa. que existem blinda. mais tecnologias nesse sentido Exatamente. também. De, enfim, Então, é que eu de já tava como falando que era muito proteger. pesado. E ela fazia questão de dirigir. É, o próprio bonitinha. carro. Ela era piloto. Ai, tomara que ele venha uma pessoa bem bacana. Bem legal. É verdade, é verdade. Agora, o que não foi nada legal, gente, O quê, é essa Heitor? situação que foi publicada pelo portal Em Off, envolvendo um apresentador que decidiu chamar a sua equipe
para uma festa, para o lançamento, porque ele decidiu abrir um comércio. Abriu o comércio. Um negócio ali que vai ter show, Sei. vai ter, né, um drinkzinho, uma comidinha. Sei. É quase que um restaurante, digamos, um bar. Sei. Ele decidiu abrir esse apresentador. E aí acontece que ele falou... Isso, mais uma mistura, né? Porque dependendo do horário dá pra você até cortar o cabelo. É tudo uma grande mistura que ele Mas o que decidiu é fazer. isso? É Exato. salão com balada, salão, com uma restaurante? balada, com drink, com tudo que você quiser. Tá Porque na hoje moda tem um isso monte, agora. né? Tem um monte de salão assim. Ah, hoje em jura? dia. Tem bastante. Sábado agora eu fui na inauguração de um assim, tem Que massagem. é tudo. Tem tudo. Não, né? tudo bem, tem Tem massagem. bar, tem- tem tudo. Tem até show hoje em dia. Tem Olha. até com show hoje em dia. No salão? No salão. Tem gente que vai no salão pra beber, pra tomar um drinkzinho. Ah, isso é verdade, é. É. Aí colocaram uma banda Aí, junto. novidade nenhuma. Aí vai e bota uma bandinha. Aí bota um comes e bebes. Gente, Faz essa mistura preciso toda. sair mais. Isso é do famoso. Esse é do famoso. Então ele decidiu fazer esse lançamento Lá e no- chamou a própria equipe. Só que ele chamou a equipe numa condição. Falou, fiquem tranquilos que assim, vocês vão aproveitar tudo e não vai precisar pagar nada. Tô oferecendo. Estou oferecendo. Quem convida dá banquete, tem o ditado. Olha, Chegou na Só hora. que não. Nossa, eu tô imaginando aqui até a cara desse apresentador. Chegou Gente, eu na não hora, consigo a coisa imaginar. mudou. Não sei quem é. Como é que é? A coisa inverteu, gente. Ai, teve comando. O que era de graça virou um valorzinho. Imagina, teve A comanda. entrada A entrada. custava R$70. O A converte. entrada. É. A entrada. Pra Você entrar. tem o 70. prazer de prestigiar seu chefe. Isso. E a comida e a É. bebida não estava mais liberado. Sabe de quem estamos falando? Não. Manuel Soares. Não. Nossa, Manuel eu Soares. pensei em um outro completamente diferente. O que você pensou? Não, que não não vou pode falar. É um que eu tenho. Segundo o portal Em Off, Manuel Soares, no último sábado, no último fim de semana, Sei. decidiu fazer o lançamento. Enfim, quem vê nas redes sociais dele vê que de fato ele está fazendo uma apresentação de algo, só que não linkando diretamente a ele. Porém, Sei. segundo o portal Em Off, é sim um estabelecimento que ele está investindo. Talvez até como sócio, mas ele tem uma relação com Mas não o era estabelecimento. terceirizado, e aí cobraram dele, ele. Aí o que aconteceu, Leão? Pois é, exato. Né, pensei. Pode ser a situação, pode ser. Mas ainda assim, o aviso é, vocês estão convidados. Ele Isso convidou a equipe do acaba- encontro? Isso. A equipe Gente, do encontro. nem quando eles acham que vão se divertir, É eles a têm equipe do paz. encontro. É a equipe do encontro. Só que o que acontece no meio dessa história que precisa todo mundo lembrar? Acontece, gente, que o Manuel Soares, nos bastidores do encontro, ele não é muito bem querido. É, dizem que ele é meio, né? Inclusive, tem gente que fala que o dia que ele não vai, que é a terça, Que é o melhor, dia que tá é. todo mundo mais feliz. É, que diz que é um ranço que Na vem equipe. lá do É de Casa, né? Isso, verdade. eu vi Aí o isso que, que ele também. fez? Pra também aliviar a situação e falar, olha só como eu sou legal, vou convidar a galera. Vou patrocinar uma noite gostosa. Vou convidar a galera pra tomar uma coisinha, curtir Isso, um relaxar. sambinha, relaxar. Chama a equipe pra fazer um quebra-gelo. Vamos lá, Isso, turma. comes e bebes. Vai ser de graça, Vai só ser que de não. graça. Só que aí o que aconteceu é que todos foram surpreendidos, segundo o portal Em Off, Nossa. que ele chegou a avisar meio em cima da hora que mudou o negócio. Chegou a avisar ainda, tá? Setentão. Que mudou. Setentão, Pra mas... entrar. Pra entrar. Fora o que consumir, né, então? Fora o que consuma. Porque 70 pra entrar é só pra entrar mesmo, não é consuma. É, tipo, 70 Gente, entrada mas mais é consumação. uma barbearia que você consumível. paga pra entrar, é isso? Oi? É uma barbearia que você paga pra entrar? O salão. Porque tinha show, tinha um monte de coisa, entendeu? Aí, ninguém gostou e Lógico. parece que ninguém foi ao evento. Tá certo. Porque ficaram chateados. A Patrícia foi. né? Aí... Acho que não. Aí acontece que tem uma sequência. Não para por sequência- aí. A Patrícia vai com a bandeja pra servir os Nossa, com a drinks. cabeça Tem dele. uma sequência. Sabe qual é essa sequência? Segundo o portal Em Off, Manuel Soares, muito em breve, tem um aniversário para comemorar. Aniversário. E ele já está convidando as pessoas para o aniversário. Dele. Ah, dele mesmo. Aniversário dele. Parabéns pra Que você. agora ele Ei, é geminiano, né? Se não me engano. Vou checar aqui até do aniversário dele. Aí, sabe o que estão falando? Ah, Gente, o povo. Ah, o povo não o povo é presta. demais. O povo não presta. Segundo o portal Em Off, É. a galera está confirmando Pra não ir. para não ir.
Ai, que maldade eu ri O desse povo tá confirmando Gente, não façam isso. pra não ir. Isso que, além disso tudo, gente, envolvendo ainda, ele é 18 de junho de 1979. Nossa, o dia Junho. importante, dia de Maria Junho. Bethânia. Né? Ufa, Junho, que signo que é? Junho. É gêmeos. Gêmeos mesmo, né? Quase um canceriano, né? Quase. Ainda bem que É, não. que como bom geminiano deve ter os dois lados. Aliás, o outro apresentador que eu pensei, essa dica eu posso dar também é geminiano. Também é gêmeos? E tá Trabalha em que onde? Nossa. É de 2 dias depois. As curiosas. Eu ia falar, e que emissora? Curiosas da Que turma. É de emissora? 2 dias depois. Acho que ele está no SBT ainda, mas eu não... Importante falar. Manuel Soares não se manifestou sobre o assunto até o momento. Importante falar mesmo. Por quê? Toda história tem 2, 3 lados. Verdade. Dizem que tem até 3 algumas, Pode né? dar a versão, é. Então, ele não se manifestou pra falar se essa história é verdadeira, se é mentira, Sim. se não foi bem assim, como que foi essa situação, se ele realmente é dono e proprietário deste estabelecimento. Ele não se manifestou sobre a história. Pois é. A assessoria dele também foi entrar em contato com a assessoria dele, mas a assessoria dele disse que não fala de assuntos pessoais e não respondeu com relação a essa história toda. E quem Manuel fala, Soares, então? Se ele não quisendo fala, falar a sobre o assessoria não assunto... fala. Não, e é pessoal mais ou menos, né? Porque não é o empreendimento dele. Pois é. Manuel Soares quisendo falar sobre o assunto, estamos abertos, é claro, a escutar a versão dele dessa história. Para além disso, só para encerrar essa história do Manuel, ele, gente, é embaixador, né? Ele é o rosto de uma rede de mercados muito grande. Ah, é? E acontece que essa rede está envolvida numa polêmica também muito grande Ah, é atualmente. aquela que toda vez tem problema com cachorro, com naná. com pessoas, Sim, com né? pessoas. Isso mesmo. E no Brasil inteiro, né? E aí... Coisa esse lugar. E Até dessa na vez França, foi na né? Bahia. Isso. E dessa vez foi na Bahia o que aconteceu o episódio. E como o Manuel, ele é o porta-voz, né, a imagem atual dessa marca, né, enfim, de produtos variados. Supermercado. Dessa rede. Ele também nas redes sociais está sendo muito cobrado por conta disso. Afinal, ele é ele se coloca como porta-voz muitas Da vezes. empresa. Não somente da empresa, mas de muitas lutas e muitas causas. E como dessa vez foram novamente pessoas negras, né? Com Episódio esse de racismo? Episódio de racismo. Hostilizadas. Hostilizadas. Foi a Então, marca que ele representa contra as lutas dele, né? Isso. É a virou história uma do leite? questão- Ai, eu preciso... Foi a história do leite? Algumas Um pessoas casal, né? Que Isso, foi do Tá. casal. Foi isso mesmo, a foi do história casal, leite, isso do mesmo, casal. história do Essa leite, mesmo, isso essa mesmo. E aí, como ele representa essa rede, ele está sendo muito cobrado nas redes sociais por conta dessa história toda, porque afinal, como ele aceita ser o rosto de uma empresa... defendendo as pautas que ele defende. Exato. Então, não tá num tem momento nexo, muito né? fácil para Manuel Soares mesmo, não. Tá bem puxado. Patrícia, se você situação. também quiser se pronunciar, estamos aqui. estamos aqui. Né? Porque tem que sempre ouvir todos os lados, né, Celina, como né, Live? você- Né, Heitor? É verdade. Você falou que tem verdade. 3 lados, o dele, o da pessoa e a E alguém da verdade. produção. E alguém da... Ah, é, se alguém da produção também quiser ligar, é São Paulo, é 11, é tão fácil. Nossa, é só ligar. Uma coisa liga a cobrar, 3170. Você sabe o número daqui, aliás, decora? Eu a não sei, você produção é aqui em acredita? São Paulo. 3170, O começo. descobri ontem. Ah, o início, prefixo é início. 3. Aí Aí cada um depois seu você quer ramal. pedir o elevador? Aí tem ramal. Aí é ramal. Não passa, porque senão o povo vai ficar... E olha, teve uma Elevador. filha Pedindo de elevador, né? famoso, Isso, uma Leozinho. filha de famoso que falou assim, é uma M, é uma porcaria a série que fizeram sobre meu pai. Oi. Já sabe o que eu tô falando, né? Que é a segunda temporada, né? É, segunda temporada. O rei do riso, Mas né? dessa vez foi Cíntia Bravanel, que Olha, disse Cíntia, que Não tá bom. só assistiram o começo, que a família só assistiu o começo e que viu que era uma coisa que não tinha nada a ver com a vida delas, não tinha nada a ver com o pai delas. Ela falou, não reconheço meu pai ali, não reconhecemos A família. as nossas vidas ali, ou seja, aquela série O Rei da Televisão, né? E ela falou, inclusive, ela, Cíntia Bravanel, ela era diretora de teatro, né? Foi muito tempo diretora de teatro imprensa É e tal. verdade. Trabalhou com muitos atores. Ela falou, inclusive, tem alguns amigos, alguns atores que estão na trabalharam série. comigo que estão nessa série. Ela falou, quando eu encontrava, eu puxava a orelha de cada um, porque isso não existe. É, Aí ela mas eles também aproveitou. não têm culpa, né? Porque Oh, eles mas têm essas um roteiro imagens na são do hora, espetáculo, né? Que eles gostaram. É, aí o espetáculo eles gostaram. Eles adoraram. Que, aliás, O o espetáculo eles espetáculo é gostaram baseado no livro daquelas duas meninas, da Márcia, esqueci o nome delas, infelizmente, que até eu ganhei, quero agradecer. E ali o espetáculo musical Eles foi baseado gostaram. ali. Eles gostaram, porque inclusive eu fui entrevistado para esse livro e tudo mais. Agora,
essa coisa aqui, né, essa A versão, série? é uma versão, vamos dizer, mais obscura sobre a biografia do Silvio, né? É uma coisa Eu assim, acho que Você é muito assistiu? inspirado. eu assisti, Você gostou? né? Você gostou, Léo? Eu não gostei, não. Eu achei que também, como eu convivo com ele, claro que o Silvio é empresário, ele tem umas posturas de empresário, mas aquilo ali você vê que é uma coisa pensada para ser contra, para sacanear. Pra causar. Ele eu é não caricato assisti. demais, de certa Eu não forma. assisti. Eu não posso opinar assim porque eu não assisti. Nós duas, Não é? Glórias. Eu sei que o Xaxá, Pires. né, o Zé Rubens Xaxá, Xaxá, sempre querido. posta falando, olha, realmente não é o Silvio que vocês conhecem, é uma outra faceta ideia é dele. É uma série a ideia é fictícia. essa. É aquela Entendeu? ideia do empresário, daquele que a gente não Podíamos vê. até um dia convidá-lo para vir aqui. Ele veio, Não é no verdade. dia, Ele veio de no manhã. Revista. É isso. O dia. Agora, ela fala também da mãe dela, que eu achei muito bonitinha. A da Cidinha. que ela é a única que é filha da Cidinha, né? E ela diz que o pai dela era super amoroso com a mãe. Aí deve doer. Enquanto ela viveu. Aí deve e doer. que ela, olha que coisa, que a Cidinha gravava aqueles rolos, né? Gravava o programa que ele gravava, ele fazia ao vivo, ela gravava para ele assistir depois, para poder se corrigir. Olha, então que eles eram pra se muito analisar. entrosados e tal. Ela E ela conta é isso. parceirona, né? Ela tá num momento muito curioso. Firmona, né? Porque ela companheira. está falando mais. Mais, ela essa sempre foi muito mais. Cíntia, né? Pelo menos É. assim. Ela teve A um impressão momento que na dá, vida né? que ela estava um pouco mais quieta, né? Isso. E agora eu acho que ela está falando mais, está mais. mais aberta a conversar sobre a relação Falando do pai, sobre questão o da passado. avó outro dia, né? Talvez tudo tenha se encaixado melhor, né? Eu acho que É. quando você passa por esse momento que você começa a entender melhor o passado, você consegue falar dele de uma forma mais leve, tranquila. E acho Parece que com a ela tá idade assim. também, né? Você vai ficando, você acha que mais maduro, ou com você vai menos perdoando filtro, algumas não sei. coisas que você não também. entendia, né? Como ela É, mesmo e falou, perdoa né? coisa. Exato. A gente comentou outro dia, não É, foi a isso respeito que eu da falei. avó, Foi, verdade, foi. da Cíntia Ela mesmo, entendeu né? vendo o pai velhinho, que ela entendeu o que Isso. ele fez pela avó dela e tal, né? E realmente ela é uma mulher de teatro, né? Tocou imprensa Sim. brilhantemente durante muitos anos, anos, né? E assim, mas realmente E o hoje roteiro toca a é carreira esse. do Thiago Abravanel, que vai muito bem, né? Então, Agora eu não sei se o roteiro precisava passar pela família, pra família aprovar. que nunca pra foram eles não chegou consultados, ela falou Mas isso. então, o deixou que eu isso muito acho é que é uma claro. série de ficção. É, de baseada na justamente. Um pano muito de fundo. Entendeu? Não é pra ser a biografia deles, biografia, diferente do exato. espetáculo, Justamente. que era a vida dele, Era a vida dele, entendeu? É o que eu acho que é uma série de história ficção Verdade. mesmo. É que nem o todo espetáculo da Hebe. Eu fui assistir, eu adorei. Eu adorei. Mas era super, como diria meu sobrinho, chapa branca. Porque mostrava, era muito tudo romantizado. Mas era lindo, né? o espetáculo. Não, a Débora Fala Reis dela, dá um show, Débora era Reis lindo. maravilhosa. Mas as partes, digamos, mais assim, mas eles mostrava passavam a Hebe isso. que a gente conhece. Isso. Já aquela série que a Globo fez também era obscura. Também era baseada. Também era base, né? isso Essa que foi eu muito acho. mais Como criticado. o filme, por exemplo, né? sobre a Elis. Que Eu não fui assisti. ver, era lindo o É, com filme. Andréa Horta, Mas, né? Ela é Andréa ótima, Horta fazia lindamente. Verdade. Mas o filme pegava só o lado ruim da Elis. É. Sabe aquela a coisa desse da recorte. política, da droga, de tudo, a parte pesada, né? Biografias são polêmicas. São polêmicas, né? É normalmente, verdade. né? Inclusive, se fizer a biografia dessa família toda, que você vai falar, É. se fizer, decidir gravar a família eu não vi inteira. que é pra fazer bem. Simone. Simone? Simone? Eu não tenho da Simone. Simone. Eu faço da Simone, então. Eu faço da Simone porque ela se manifestou. Eu tenho da Vanessa aqui, que a Vanessa temos um vídeo também dessa história, porque olha, essa história também, é como você falou, né, Heitor? Essa família também. Se É for pra muito falar unida. dela toda, dá um chabu. Mas se a diretora mandou de fazer da Simone, a gente faz a Simone agora. Não, ela falou que pode fazer da Vanessa. Pode fazer da Pô, Vanessa? ela falou, deixa. Então faz a da deixa. Vanessa. É boazinha. É boazinha. Depois sai a Simone. Eu já achei que era Simone Merchan, pra ser sincero. Já me deu um nó na cabeça. Falei, gente, mas cadê ela? Não, Nem Simone tem que a gente falou ontem do Dudu Camargo. Isso, é verdade. Daqui a pouco a gente fala do seio da Simone. Bom, Vanessa Camargo, sabe o que aconteceu? Invadiram a fazenda dela. Aí você vai falar... família, né? Da família. Dela, né? Dos Da Camargo. família Camargo, isso. É lá em Goiás, né? É? É lá em Goiás, né? Isso. Aí você vai falar, não, é a turma, né, do movimento. Não, é fã. Invadiram pra ficar mais próximos da família dela, pra ver a turma. Aí vamos invadir aqui pra ver se a gente vê lá um Zezé passando. Invadir não era pra roubar nada, era pra ver. ver os artistas. Pra ver os artistas. Vai que a Graciele passa correndo.
Vai que a Zilu vem com um pau de macarrão atrás. Enfim, quiseram ver. E a gente tem um vídeo dela comentando até o perigo de fazer isso. Roda, faz favor. Era o fã-clube dela de Brasília, ela falou. Gente, Fã-clube de Brasília. Da Vanessa. Da Vanessa. Ela falou, a gente pensou na invasão, podia ser bandido. Era meu fã-clube de Brasília. Bonitinhos, ela falou. Depois também. Mas é perigoso. Mas você sabe que E ainda tirou a queixa. nessa entrevista, ela chegou a comentar também que quando ela vê que um fã, querendo ou não, muito próximo da situação, de certa forma, né, em opostos, mas nessa coisa de perseguição, que a gente começou falando na notícia do Costa, né? Ela falou que quando ela vê que o fã tá demais. Obsessivo. Que ela manda mensagem mesmo e fala assim, olha, você tá me assustando. Se continuar assim, eu vou te bloquear, não vai dar certo, não vai ficar legal, nem pra você, nem pra mim. Então vamos equilibrar as coisas pra continuar tudo bem. Ela é muito sensata, né? Eu achei muito sensato da parte dela. Por mais que assim também achei um tanto quanto arriscado, ela tenta fazer um diálogo cordial ali pra resolver a situação, né? E mesmo porque, infelizmente, a gente vive, né, Cernida, você como moça pode falar também, a gente vive um momento em que, às vezes, a mulher sendo cordial, acham que ela já tá dando entrada. Não é Entendem verdade? tudo errado. E tem tudo errado. Então, às vezes, a pessoa tá sendo educada, tá sendo solista, tá sendo E a Regina bacanuda. falou uma coisa aqui baixinho, não sei se foi pro ar, então o bom senso está fora de moda, né? Parece que as pessoas não sabem mais o que é bom senso, né? Por exemplo, ontem de manhã eu estava falando, o pessoal chama de celebridades aquelas pessoas que estão lá dentro do programa, como é a grande conquista da Record, falando, né? Eu vi. É uma coisa absurda, né? Quer dizer, celebridade para mim era Fernanda Montenegro, Carlos Drummond de Andrade, né? Agora tudo é celebridade. Célebres e com célebros. O bom senso também perdeu, né? Por falar em bom senso perdeu, a gente falou ontem da história da Simone e do Camargo, o que não teve foi bom senso ali, né? Exatamente. Na situação dele. Verdade. Contamos que ele vai ter que pagar uma indenização no valor de 30 mil reais para a Simone, porque foi tido sim como assédio o episódio que aconteceu. Dito isso, também vale lembrar que ele pode recorrer também ainda, né, na justiça, caso ele não queira pagar esse valor. O que vale dizer, gente, é uma atualização, é que a Simone se manifestou. Até ontem, ela não tinha falado nada com relação a essa história. Mas, através das redes sociais, ela falou rapidamente sobre isso, dizendo: esse processo não foi sobre valor em dinheiro, foi sobre o valor da mulher. Perfeito. Disse a Simone, né? Na verdade, o que ela fez, ela pegou o recorte, né? Ela printou a notícia, que foi divulgada pelo portal UOL em primeira mão, e ela repostou a notícia falando isso. Então, esse processo não foi sobre valor e dinheiro, foi sobre o valor da mulher. Que é justamente o que a gente falou ontem, né? Ela estava ali trabalhando, ela estava no serviço como repórter e teve toda essa situação muito desconfortável que foi sim um assédio sexual. Também é importante falar que o Dudu Camargo não se manifestou até o momento para falar do assunto e nem mais seus advogados também falaram sobre a história. Ele Então, continua no SBT. Até o momento, sim. Porque isso acaba respingando na emissora. Para no a jornal. despesa do jornalismo do SBT, porque eu sei. Continua contratado. Ele continua contratado, a direção do jornalismo não engole isso. Porque é um desrespeito à própria emissora e ao próprio jornalismo da emissora, né? Nós até chegamos a comentar que o Gabriel Pellini publicou na coluna dele falando que ele teve o pedido, digamos, né, para ele ser demitido, já encomendado, tanto pela equipe, várias vezes, só que agora, como tem uma pequena mudança da direção do SBT, existe essa aposta de que vão olhar com mais atenção. E aí, querendo ou não, esse episódio, né, ele chegando numa conclusão e tendo ali a justiça definido o peso do que ele fez, também acaba interferindo. Como que você vai deixar o apresentador de um programa de jornal que foi acusado de assédio sexual, gente? Eu, na minha concepção, é incabível você tá uma situação dessa. Agora, posso te falar? Infelizmente, você tá certíssimo. Eu vou te dar os parabéns. Você está coberto de razão, mas infelizmente... O cabelo você vai. Não, porque você vai me dar razão, vocês vão me dar razão. Infelizmente, acho que não tem essa
digamos, essa coerência, porque Marcão do Povo, quando foi mandado embora por causa de racismo, foi logo contratado por quem? Pelo SBT. É verdade. Então não há esta, sabe, essa... Entende o que eu quero dizer? Não, eu acho. agora Aí a opinião sentido, minha. fez Eu acho que não sentido. tem, sabe? Não tem Essa bom leitura. senso. E não tem, porque não é possível na época o rapaz... E ele foi condenado, né? Na verdade, Ele foi absolvido, ele foi absolvido. recentemente. Mas ele tinha e a sido... Ludmilla entrou novamente com Pra o rever. recurso, né? Mas ele tinha sido, como é que fala? Acusado. Acusado, Né? Não era ele bafafá. suspeito. Não. Foi. E ele foi Aliás, demitido pela a Record. Ludmilla Que teve uma teve uma- sequência, Aí né? sim, né, teve uma pessoa lá, uma senhora qualquer, né, que falou Foi. também do cabelo dela, né? Isso. Várias, né? Foi Foram uma várias sequência. coisas É seguidas, verdade. assim, com a Com a Ludmilla, né? Não, É, e ele tem várias. Outro dia na morte da Rita Lee, eu tava assistindo, porque Marcão. tava passando, tava passando lá, aí puseram que tal, nós dois numa banheira de espuma, que é um... Nossa, é um marco na música. Ele ficava Sim. assim, nós dois não, que é isso? Eu e o fulano, sai pra lá, eu sou homem. E já tava falando da morte Gente, dela. ela tava, lógico, tava em cima da história da morte dela, sabe? Então é de um bom gosto, né? Um elencaço, né? E ó, eu vou falar, e tem Só outros por retratos, quero Deus. falar, tem Fale. outros retratos ali, Fale. que eu acho também um absurdo. Claro. Diretora, põe pra mim a fotinho dele com o cabelo repartido, eu acho, não, a Simone tá linda. Ela Não, tá. tudo A bem. Dudu Camargo, Olha, aí eu boa. acho desrespeito com o Zacarias. Tem uma outra ali, põe ele de barbinha ali, faz favor. Eu acho desrespeito com o Pepito. Eu acho desrespeito. Eu acho desrespeito com todo. Aí com os jornalistas também. Ah, Ai, falei. meu Deus do céu. Não é, Laio? Não é, Serginho? Eu sei cada história desse Pepito- moço que eu prefiro até me calar O nesse Zacarias não momento. pode ligar, mas o Pepito, se quiser falar alguma coisa, também É. tá aberto aqui o telefone. Eu também vou falar, pronto. Fala isso! É hoje! Porque quando Vamos teve a descer a exposição ladeira do aqui. Silvio Santos, É? quando teve a exposição do Silvio Santos, lembra? Da carreira do Silvio, aquela coisa toda, foi no Miss, a gente foi todo mundo, né, e tal. E aí, quando a gente entrou, ele estava lá com uma pessoa, com um amigo, né, e tal, e passeando com um amigo, né, e tá para lá e para cá e tal. E dali a pouco a gente saiu, eu e a Mama, né, eu de braço com a Mama assim, aí de repente veio um senhorzinho, muito simples, e falou assim, será que vocês não conseguem me pôr para dentro? Porque o meu filho está lá dentro, mas ele tem que acordar cedo para fazer o jornal lá do SBT, muito cedo. E ele está esquecendo disso, eu acho. E ele precisa dormir. E quem é seu filho? O próprio. Aí a mentira. gente falou assim, mas... Por que o senhor não entra? O senhor veio buscar, por que o senhor não entra? Ele falou, não, é que eu vim com ele, mas só pode entrar 2 pessoas. Então entrou ele e o juntas. amigo. E aí, como ele estava com um amigo, então ele entrou com o amigo e me deixou aqui fora. Mas isso era umas 6, 7 horas. E já é meia-noite. 7 horas. Então Ele chegou. eu tô aqui esperando ele não sai, ele precisa acordar cedo amanhã. ai, O pai ainda preocupado que ele tinha que acordar cedo. Aí nós fomos pedir para botar o senhor para dentro. Aí disseram, não pode, infelizmente, vocês já saíram, agora tem que ser alguém que entre com ele. Aí nós tivemos que achar uma pessoa Pra entrar com ele. entrar com ele, para poder ele falar com o filho que estava Oh, e meu o pai Deus. esperando na porta. Só para dar um exemplo desse Situada. moço, da falta de bom senso desse moço. Por falar em falta de bom senso, tem mais um exemplo, gente. Tem. Hoje estamos pautados pela falta de bom Hoje estamos ladeira. Vale tudo por um buquê de Na noiva? banguela. Vale Não. tudo por um buquê de noiva? Não. Ah, eu acho Não. que não. Vale morder? Acho que Imagina. não vale Alguém? tudo por nada. Imagina. Vale morder? Ah, Morder? depende, né, Morder. Heitor? Pra arrancar o buquê. Ah, pra arrancar o buquê? morder Pra arrancar o depende. Aí buquê. morder de Não, gostosinho morder depende, ou morder de morder? Não, né? morder, morder Ah, com não. força, pra arrancar o buquê da outra. Ah, não. Não. Por causa do buquê? Por causa do buquê. E, ó, e se inverter, aí que não pode mesmo. É. Ai. Sabe o que aconteceu, gente, do que eu tô falando? Para, diretora. Uma das irmãs de Deolane Bezerra foi convidada para o casamento. Gente, eu adoro essa foto. É muito Kardashian. É ótimo. Adoro essa foto das nossas Kardashian. O que aconteceu, gente? A Daiane Bezerra, que é a mais alta, pra Sei. ficar mais fácil. Essa aqui de Que é a rosa. mais A alta. de que tá de rosa. Isso. A Daiane Bezerra, ela foi convidada para o casamento de um casal que participou do Power Couple, né?
que é a Mirella e o Ilgner. Eles participaram do Power Couple, casaram e etc. Aí fizeram festão, né? Foi no Nordeste que aconteceu, etc. Na hora que ela foi jogar o buquê, menina, foi uma guerra. Olha. Uma guerra. A irmã da Deolane mordeu uma das convidadas. Para com isso. Te juro. Mordeu a mão de uma das convidadas. Pra pegar o buquê. Pra pegar o buquê. E tem vídeo. Ai, Júlia? Juro. Ai, gente, eu fico chocado, porque eu conheci essas três. Elas são de uma delicadeza, de uma simpatia, que não orna com isso. Simpatia eu concordo, porque elas são engraçadas. São. Mas agora, delicadeza, eu não sei se é a melhor palavra, Comigo né? foram delicadíssimas, a mãe também. Vamos ver o vídeo, gente, porque realmente a menina grita, ela me mordeu! Roda aí pra gente ver. Olha ali a foto. Tá no vídeo. Ali tá que na tem o foto. print também. Olha lá, à gente. esquerda. Ela mordeu a convidada por conta do buquê. Não, com a mão com essas unhas. Ela se arriscou muito. E ela conseguiu, olha lá. Ficou bem descabelado também? Ficou. E agora? Será que vai casar? O buquê também eu tá acho meio bom. desmilinguido. O buquê tá acabado. Não, porque quando Não, você mas é pega um o buquê buquê, que você não- casa logo em seguida, Mas não é que isso? casamento que vai vir depois desse buquê? Pois é, agora vem o buquê à base da mordida. Roda o vídeo de novo, gente. Pelo amor de Deus, dela Olha. mordendo, porque é surreal. Não, o forféu já em cima do coiso, eu já achei... Você quer ver por outro É um ângulo? buquê, é uma o coisa forféu todo? delicada. Tem. Eu acho que nesse outro ângulo não tem a mordida. mordida em si, mas dá pra gente ter uma ideia de como que tava o fuzuê por causa de um buquê. gostoso, né? Roda aí pra gente ver. Gente, acabaram com o buquê. Nesse buquê, pra não segurar nesse pedacinho aí, dá certo. Solta, amor! Solta, amor! Valeu, Bruno! É meu! Eu solto, amor! Solta, amor! Um pouquinho pra cada uma, né? Arrancaram a peruca da mana ali, gente. Aparece ela. Belíssima, vai Quem ser a peruca. é ela? Ali, ó, quer ver? Não, mas quem... Mas quem é? Influencers e rede social Ai, e coisa do olha. tipo. Meu Deus, Olha o ficou buquê sem sendo a peruca e sem o buquê. despedaçado. E o cabelo da outra também tá puxando ali, ó. Não, e o outro lá, cabelo que parece uma bola Uma de folhinha futebol. pra cada uma ali, né? Vai todo mundo Gente, casar. Olha, Isso, gente, só olha. sei. Todos estão lá na foi- grande Agora, conquista Você agora. viu que né? joga um cabelo ali dentro? Deve ser a peruca Joga daquele. um cabelo ali. Olha lá. Ele desistiu do buquê, eu quero mais é minha peruca. Muito bom. Agora, ô, Tutu, esse casal, né? Só pra, chorei. esse casal não tinha A se Maria separado? Leal, eles tinham separado algumas vezes, tiveram indas e vindas. Eu adorei Agora eles- Para casar. Ai, me vi muito dele saindo assim. Vamos, a diretora tá pedindo pra eu ir, mas a história não acaba, diretora. Ai, Não, engasguei. acabou. Ai, acabar. desculpa. Ai, É gente. isso. Gente, aquela cena dele com a peruca, pra mim, foi melhor que eu... Eu chorei. Tem Agora eu branconária, preciso né? ir. Combinado, Preciso amiga. ir. Vai, até já, turma. Assim.